Muito boa noite, pessoal. Hoje vai começar a nossa semana da transformação, onde a cada dia da semana a gente vai falar a respeito de um tema específico para levar você do ponto onde você está, que muitas vezes é uma situação de sofrimento, escassez, dificuldade, privação, até um ponto de transformação, um ponto de abundância, um lugar onde você vai ter recursos e paz para poder criar seu filho. E muito importante da gente falar que tem muito advogado falando aí a respeito do filho, e deixa de falar da mãe, né? Porque se a mãe não tá bem, como que o filho vai estar bem? A mãe tem que ter tempo de sair, a mãe tem que ter tempo de curtir, a mãe tem que ter tempo de poder se dedicar aos relacionamentos dela, tem que ter tempo para as amigas, tem que ter tempo para estudar e para trabalhar. E muita gente só fala do filho, que é extremamente importante. Mas quem que cuida do filho? 99,99999% das vezes é a mãe. Então é trazendo com foco na mãe é que a gente vai falar a respeito dessa transformação. Nós vamos desmistificar um tanto de coisa que vocês sabem a respeito de alguns assuntos. No caso de hoje é pensão alimentícia. E vamos mostrar para vocês que é possível sim você trazer uma transformação para a sua vida. É possível sim você colocar seu filho numa escola melhor, dar uma oportunidade melhor para ele, um intercâmbio, possibilitar que ele esteja em bons círculos sociais, que ele possa ter acesso a uma saúde boa, não fica dependendo só do médico do plano, para que você possa ter uma vida digna, onde as responsabilidades são divididas igualmente, principalmente as responsabilidades afetivas e da criação. Gente, quero começar essa live aqui primeiro dando boa noite a todo mundo que me deu boa noite aqui no chat e falando a respeito dos mitos que a gente vê a respeito de pensão alimentícia. Primeiro de tudo, tenho certeza que você já ouviu isso daqui. Pensão alimentícia é só 30% dos rendimentos do pai. Pensão alimentícia, já cheguei a ouvir até pensão alimentícia é só 30% do salário mínimo. Mentira! Quem te contou essa história não tem conhecimento nenhum a respeito do Código Civil, da Lei de Alimentos e principalmente da Constituição Federal. O que acontece? Quando você vai fixar o valor da pensão alimentícia, você vai olhar o seguinte: o quanto que aquele pai ganha e o quanto que seu filho precisa, e vai fazer uma proporção para colocar da seguinte forma: se o pai ganha bem, meu filho precisa de mais. Você concorda que uma criança que nasce em uma família rica, que pode ter acesso à melhor escola, à melhor saúde, a bons meios, bons círculos sociais, um clube bacana, onde ele vai conhecer gente ali daquele perfil, ela não tem direito àquilo? Que provavelmente o pai e a mãe chegaram ali porque eles foram introduzidos naqueles ambientes. Portanto, o pai não pode privar o filho dele do que foi proporcionado a ele e do que ele pode proporcionar ao filho. Esse é o primeiro erro colossal que acontece no momento da fixação da pensão alimentícia. E aí, muitas vezes, as mães falam assim: ah, mas o pai do meu filho, ele não ganha muito bem. E a gente vai discorrer disso aqui para poder saber se é verdade ou se é mentira. Mas deixa eu te falar uma coisa: a responsabilidade de pagar pensão alimentícia não é só do pai do seu filho e da sua. Os avós também são responsáveis, os tios também são responsáveis. É cheio de gente que tem de custear com as despesas do seu filho. O que não pode acontecer é ele ficar sem suporte. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, peraí.
a boca seca. Então, nessa situação, o pai é liso, não tem condição de prover ali um sustento adequado para o filho. Porque isso acontece, às vezes a mãe ganha muito mais que o pai e ela quer manter um padrão de vida legal para o filho e aí ela não consegue manter porque o pai não tem condição, às vezes é encostado, sempre dependeu dos pais dele e no momento da separação ele fala, não, mas eu não tenho nada, quem tem são meus pais. Peça a complementação para os pais dele. Afinal de contas, não são eles que têm o dinheiro. O que não pode acontecer é seu filho ficar na mão. Na mesma situação, às vezes o pai não tem nada. Vamos falar de uma pessoa com uma situação mais humilde. Você consegue pedir, às vezes, para os pais que são aposentados e complementar o valor de pensão alimentícia. E aí seu filho consegue ter dignidade, ele consegue ter acesso a uma educação melhor, ele vai conseguir ter acesso a uma segurança melhor, morar num lugar melhor. Tudo isso aí pode ser trabalhado dentro do seu processo de pensão alimentícia. E aí, como que é feito esse cálculo da pensão alimentícia? Essa é uma pergunta que eu recebo constantemente aqui no escritório. Gente, vou falar aqui de forma grosseira como que esse cálculo é feito. Basicamente, você vai pegar a renda daqueles pais, como se estivessem juntos, e vai somar. Vou dar um exemplo aqui. O pai ganha R$8.000 e a mãe ganha 2. Renda total do casal, R$10.000. A despesa do filho é de 3.000. Tá. Quanto que 8.000 representa dentro de 10? Em percentual, 80. Concorda? 80% da renda vem do pai e 20% da renda vem da mãe. Em tese, eles deveriam dividir as despesas do filho nessa proporção. Mas funciona assim? Não. Não funciona assim. Por que que não funciona assim? Pelo seguinte. Primeiro, é muito mais fácil e sobra muito mais excedente para uma pessoa que recebe 8.000 do que para uma pessoa que ganha 2. Porque a pessoa que ganha 2.000, ela vai estar pagando ali custos básicos de moradia, alimentação, coisas que não dá para fugir. E a renda dela fica extremamente apertada, para não falar que fica na conta ou falta, dependendo da região de onde ela mora. Agora, a pessoa que ganha R$8.000, ela já tem uma folga muito maior para poder custear com um valor de pensão, com boas oportunidades, com uma escola bacana, pagando um médico particular, proporcionando uma vida digna para o filho. Outro ponto que a gente tem que calcular no momento da fixação de pensão. Essa divisão, ela só vai ter validade se as responsabilidades elas forem divididas igualmente. Então, por exemplo, quando vai levar no médico, é sempre a mãe que leva. Quando vai à escola, é sempre a mãe que leva. Quando vai participar da reunião escolar, fazer a tarefa, é tudo por conta da mãe. Então, me conta uma coisa aqui. Se a mãe está fazendo isso daí, você não concorda que ela está deixando de trabalhar? Você não concorda que ela está deixando de sair? Você não concorda que ela está deixando de se dedicar, às vezes, até a sua própria vaidade? Você não concorda que, às vezes, ela está deixando de desenvolver círculos sociais e se aprimorar na sua profissão? Ou seja, ela está fazendo um sacrifício que a gente chama de capital invisível. Ela está investindo na formação do filho. E isso deve ser compensado no momento da fixação do valor de pensão. Pode acontecer que os dois ganhem... Deixa eu ver se melhora aqui. Pode acontecer que os dois ganhem igual. Só que se a mãe participa muito mais, se ela está ali diretamente na criação do filho, e o pai é um Zé Mané que não faz nada, né? É o famoso pai de selfie. É claro que ele vai ter que compensar essa ausência dele financeiramente. Por isso que eu sempre digo que convivência e pensão alimentícia andam juntos. Nunca estabeleça um regime de convivência se você está discutindo pensão alimentícia em conjunto. Por quê? Porque se você chegar lá e falar assim, não, vamos colocar essa convivência aqui que é bom para fulaninho, que é bom para fulaninha, tudo bem, e para você?
Você bota você na equação? Porque tem que colocar. Porque se ficar um tanto de responsabilidade para você e nada para ele, é lógico que suas despesas vão aumentar. É lógico que o que você consegue fazer de renda vai reduzir, porque você tem menos tempo. Portanto, ele deve compensar essa ausência dele pagando um valor de pensão maior. E isso, inclusive, já é entendimento dos tribunais. Acabou, gente, aquela ideia antiga de que a mulher fica em casa cuidando dos filhos e o homem sai para trabalhar. Todo mundo aqui sabe. Todo mundo trabalha hoje. Todo mundo trabalha hoje. Então me fala uma coisa. Por que você, que tem que desenvolver as mesmas atividades que ele, tem seus compromissos, tem sua autonomia, tem que ficar abrindo mão de tudo porque ele é um cara irresponsável que não participa da vida do filho? Exija que ele compense essa ausência dele financeiramente. Assim você contrata uma babá, coloca seu filho em atividades extracurriculares, consegue proporcionar círculos sociais adequados para ele, bota ele num clube, numa colônia de férias, não tem mal nenhum isso aí. Às vezes manda ele para viajar com os avós. Então esse recurso serve justamente para isso. Ah, graças a Deus, eu não preciso, eu ganho bem, ok. Amanhã é o intercâmbio que você dá para o seu filho. Amanhã ele passa na faculdade, você compra um carro para ele. Amanhã vocês fazem uma viagem dos sonhos, num lugar que vocês sempre quiseram ir. Pensa o que essa memória não vai ser pelo resto da vida dele. Nossa, eu viajei para a Disney com minha mãe. A gente passou uma época lá na Europa. Foi maravilhoso, foi muito bacana. E outra, tudo com a pensão do suquitão. Não é não? Porque se ele não participou, é isso que ele tem que proporcionar para o filho. Ele tem de proporcionar uma vida digna e adequada para o filho. Quantas vezes a gente já recomendou para vários clientes aqui que falaram, eu não preciso, mas eu falei, é direito do seu filho. Não dá nem para falar que é direito do seu filho. E é direito seu também ter paz, é direito seu também seguir sua vida, é direito seu também ter um outro relacionamento, é direito seu também continuar, porque a maternidade é uma bênção, mas não é o fim da vida de ninguém. Tá? Essas responsabilidades têm que ser divididas. Acabou aquela era ali do princeso, né, do herói de dentro de casa. Me fala aí quantas de vocês não ralam todo dia, pega no pesado para poder dar o melhor para o filho? Quantas vezes vocês já tiveram que sair tarde do trabalho? Quantas vezes ainda teve que chegar em casa, às vezes preparar uma comida para o filho, acordar cedo para arrumar ele para poder ir para a escola, no outro dia tá moído, ouvir desaforo no trabalho. E outra coisa, você sabe que isso aí vira um ciclo vicioso, né? Porque você chega cansado, aí, é claro, você já tá ali com o nervo à flor da pele, sofre uma situação de injustiça dentro do trabalho, preconceito, machismo, muita gente aí já deve ter passado por isso. Você já tá com raiva, às vezes você tem uma reação. E aí quem sai prejudicado é você. Aí vem aquela narrativa, tá vendo? Fulano é louca, não sabe trabalhar em equipe. A mesma narrativa que ele utiliza, tá? Porque esse tipinho aí está em todos os lugares. Não é só, vamos dizer assim, você não teve só o desgosto de viver com esse tipo de cidadão. Por isso que não hesite em exigir cada centavo e saber como exigir esses valores dentro da justiça. E a gente vai falar disso aqui muito bem. Falando sobre a questão dos 30%, maior balela que existe. Demonstrado que seu filho tem necessidade de receber mais para que ele consiga ter uma vida digna e consiga se desenvolver, você pode pedir valores de 40%, 50%. Em caso de mais um filho, sabe quanto que a gente já conseguiu aqui? 70, vou falar exatamente, na verdade. Foi 66,7%. Ia passar de 70%. Era um cara da polícia. Só não conseguimos chegar a 70%
porque a polícia limitava o desconto a 70% da folha, tá? Agora, aí o cara falava que assim, não, que não tinha despesa e tudo. É? Como é que não tinha despesa, que não gastava? Porque tão dentro do quartel ele não ficava. Como é que ele teve tempo de sair para poder fazer 6 filhos, né? Então, assim, ele tinha um tempo para poder sair. E isso é perfeitamente possível em casos de um filho só comum ter 40%, ter 35%. É extremamente comum, principalmente em situações em que seu filho precisa de um tratamento especial. Às vezes vai ter uma situação ali que seu filho precisa de um medicamento. Às vezes vai ter uma outra situação ali que seu filho precisa de uma alimentação especial que é mais cara. Não, aí o pai vem com o argumento, mas dá para conseguir isso na justiça. Tá bom, e até lá? E até lá, como é que vai fazer com o medicamento? Não pode esperar. Não pode esperar. É por isso que a gente tem que fazer esse pedido logo no início, dentro dos alimentos. É a mesma coisa que a gente utiliza aqui na técnica de dividir os processos. Guarda, convivência, pensão. Por quê? Porque o de pensão corre mais rápido. Então a gente abre um só para pensão. Porque a questão é, o interesse do cliente é receber o mais rápido possível. É a expectativa que a pessoa tem quando ela nos procura. É claro que a gente não consegue garantir uma data exata, mas como profissional, a minha obrigação é fazer ao máximo para que a sua expectativa se alinhe com o nosso trabalho. Porque é aí que nós dois vamos sair satisfeitos. É isso que vai fazer com que você diga, nossa, de fato, né, foi excelente aqui. Porque quando você está passando o processo com dinheiro no bolso, tudo é mais tranquilo. Você não concorda comigo? Eu trouxe várias pautas hoje aqui para a gente poder conversar e eu queria trazer um ponto de que muitas mães elas ficam com essa insatisfação, com essa insegurança de entrar na justiça. O principal medo, tá? Eu abri uma enquete esse final de semana, eu vou falar com vocês qual foi o resultado dessa enquete. O principal medo de todas as mães é entrar na justiça, comenta aí quem tem esse medo, entrar na justiça e receber menos, né? Eu vou receber menos, eu não vou receber nada, ainda vou sofrer uma retaliação. Deixa eu te contar uma coisa. É isso que ele mais quer que você pense. Ele fez uma construção na sua cabeça para que você pensasse isso. Quando ele viu que o relacionamento de vocês estava se encerrando, quando ele viu que vocês tinham discussões frequentes, quando ele viu que você estava grávida, nem vou falar aqui daquele tipo de lixo que faz aquele pedido absurdo para que você não tenha o filho, tá? Ele fala, se você for na justiça você não vai conseguir nada, você pode ter certeza que vai ser muito menos, eu vou sair do meu emprego, você vai ver que você vai ser extremamente prejudicada quando isso acontecer. Balela! Isso aí não passa de pressão psicológica para ele tentar fazer com que você não entre com um processo judicial. Por quê? Porque aí ele ganha tempo, oculta renda, oculta patrimônio. A gente vai dar muita dica aqui de como que a gente desvia esse tipo de situação e aí é você que sai prejudicada. Quanto antes você entra com o processo, mais fácil é de você trazer a realidade. Porque muitas vezes você vai ter ali, gente, pelo amor de Deus, não apaga conversa de WhatsApp nem foto quando vocês terminarem, não. Deixa guardado ali que é seu trunfo. Por quê? Porque você vai usar aquilo no processo. Você vai poder mostrar, ele é liso. Engraçado que a gente ia pra praia toda hora. Engraçado que toda hora era restaurante bom, né? Ele me chamava para viajar, tava com viagem marcada ali, Argentina, Chile. Curioso, né? Que agora do nada ele ficou sem nada. O que será que aconteceu? E aí a gente consegue fazer uma pesquisa muito mais profunda para poder chegar ao cerne daquela situação. Agora, o que vocês precisam estar fazendo nessa situação é se preparar. Gente, se preparar, independente se o relacionamento tá bom, se o relacionamento tá ruim, não é mau caratismo, é uma segurança. Se der certo, maravilha. Viveremos uma vida feliz. Viveremos uma vida próspera, que vai frutificar, e vão acontecer coisas boas. Agora, se azedar, aí você tem o quê? Você tem uma carta de seguro na sua mão.
Você chega lá no processo e fala assim, olha aqui, ó, eu tenho a garantia de que eu vou receber X. Eu sei que lá na frente eu posso provar isso e isso e isso. Fazendo esse trabalho, você simplifica muito e evita uma dor de cabeça enorme no caso da separação. Por isso é tão importante a gente se preparar antes, durante e depois do processo. E eu vou trazer ainda mais informações a respeito dessa questão. O que acontece é que muitos profissionais não sabem fazer esse trabalho pelos motivos que eu vou falar agora, e é por isso que tem tantas mães que recebem valores baixos de pensão. Vou trazer uma reflexão aqui para vocês. Deixa eu te contar uma coisa. Receber pensão você vai de qualquer jeito. E aí o advogado ele vai se gabar assim. Não, mas nós ganhamos, você está recebendo a pensão. Me fala uma coisa aqui. Receber 200 conto de pensão, você acha que é uma vitória? Receber 300 conto de pensão, você acha que é uma vitória? Dá pra quê? 500 reais é uma vitória? Você tá entendendo? Eu vou falar nos outros temas também de outras situações. Isso não é vitória. Isso é um trabalho porco, um trabalho mal feito. Receber um valor justo que consiga cobrir as suas despesas e as despesas do seu filho, aí sim é uma vitória, né? Um valor de pensão que deixe com que você fique confortável e despreocupada e focada em cuidar dos seus filhos, isso sim é uma vitória. Qualquer outra coisa diferente disso é simplesmente o cara entrar ali com uma petição genérica, fazer qualquer coisa no seu processo, tomar seu dinheiro e sumir, tá? Quando o trabalho é bem feito, ele não só te garante um valor alto de pensão, como ele te garante longevidade daquela decisão. O que é longevidade de uma decisão? Por exemplo, hoje a gente foi lá e fixou um valor de pensão de, vamos supor, 5 salários mínimos. E esse cara trabalhava com tecnologia da informação, o famoso TI, o famoso Cleison do TI. O que acontece? Você acha que se ele ficar desempregado, hoje ele está numa grande firma, você acha que se ele ficar desempregado, ele vai ganhar salário mínimo? O cara que sabe mexer com computação? O cara que sabe consertar computador? É óbvio que não. A mesma coisa um médico. Ah, hoje o cara ganha 30 mil. Ele trabalha lá fechado para o hospital. Você acha que se amanhã ele ficar desempregado, ele vai receber 5 mil? É claro que não. Ele vai fazer plantão. Cada plantão é 1.000, 2.000, 3.000 reais, dependendo da região. E aí ele consegue ganhar um valor bom. Advogado, a mesma coisa. Então, quando você sabe como pegar o cara, você consegue colocar ali uma decisão que traz muito mais segurança. Tudo bem, hoje ele está empregado, mas amanhã quando ele estiver desempregado, pelo nível de qualificação que ele tem, ele vai conseguir ganhar pelo menos tanto, porque essa é a média do mercado. Ele se preparou, ele se profissionalizou para conseguir entregar aquele serviço. Então, é claro que ele é um profissional diferenciado. Agora, você coloca outra coisa, importância de longevidade na decisão. Muito normal. Quer ver? Quem aí, me conta aí, quem aí tem na decisão judicial ou no acordo pagamento de plano de saúde, pagamento de despesas extraordinárias, né? Pagamento, às vezes, da compra do leite? Tem muita gente aí que tem, que eu sei. Tá. Qual que é o prazo para esse cara se ele não pagar? Porque muitas vezes, se você chegar ali numa situação de não, eu preciso levar meu filho no pneumologista, e vocês sabem que quando você vai num médico especializado desses aí, né, o plano é só assim, tem consulta, só que é só para 2045 pelo plano. Aí se for particular, não, aí tem essa semana. Quando é que é o particular? 600 reais, 700 reais. Uai, uma crise de pulmão? Seu filho pode esperar tanto tempo? Não pode. Então vai ter que pagar o particular. Então quando você já deixa aquilo previsto na decisão e estabelece um prazo para restituição daquele valor,
caso o pai não pague, você tenha que pagar e o pai não pague, sob pena de multa e aplicação de outras sanções, podendo até mesmo colocar ali a retenção de um bem e bloqueio de conta, aí o negócio muda de figura. Por quê? Porque você consegue construir, principalmente em casos em que você tem uma discussão muito grande com o pai, você consegue construir uma situação que você está protegida, você está vendo várias situações ali que podem acontecer, mas já tem uma regra. Qualquer coisa você fala assim, amigão, lê o papel, tá lá no contrato, tá lá no acordo, segue o jogo, é só você seguir o que está escrito lá. Então, o bom trabalho do advogado, ele é feito nesse momento, tá? É nesse momento, no momento que ele investiga e te ajuda a produzir provas. Por quê? Porque um processo, gente, ele é baseado em 3 coisas. Primeiro, a narrativa que é levada. A narrativa levada, ela tem que trazer ao máximo a verdade de quem te procura. E ela deve colocar tanto os fatos ali quanto a emoção da pessoa. Mas um dos trabalhos mais importantes do advogado é saber dividir o que é necessário ser levado àquele processo. Por quê? Porque às vezes a gente procura advogado, traz várias informações. Porque a gente está falando da nossa vida. Mas em cada processo é necessário a gente utilizar uma parte daquela história. Por exemplo, na pensão alimentícia, a gente tem que focar muito no que seu filho precisa e no que o pai pode pagar. E também no que ele está tentando desviar, no que ele está tentando sacanear para poder prejudicar ali a mãe do filho dele. Então, no processo de guarda, a gente já tem que levar em consideração ali, houve situação de violência, como é que é o comportamento do pai? Ele é um cara boêmio, ele é um cara violento, ele é um cara ausente. Então, em cada processo, a gente usa uma parte da narrativa. Segundo pilar que a gente utiliza em um processo, provas. Por quê? Não adianta falar. Você tem que mostrar que aquilo que você falou é verdade. E aí é através das provas. Aí que entra o trabalho do advogado. Por quê? Às vezes as pessoas chegam para a gente sem prova nenhuma. Eu falei, calma, nós vamos te ajudar a produzir essas provas. Como que a gente ajuda a pessoa a produzir essas provas? A gente tem aqui 23 ferramentas que a gente utiliza dentro do escritório. Eu vou falar nessa live, então fica até o final, que as ferramentas são tops. E eu vou entregar o ouro para quem ficar até o final, onde a gente literalmente revira a vida do cidadão para poder mostrar qual que é a situação financeira dele, até mesmo localizar ele, para que a gente consiga fazer com que a justiça aconteça naquele processo. Em terceiro lugar, a aplicação da lei. O que acontece? Ali, aconteceu isso, está provado que aconteceu e a lei manda fazer isso, pronto. Aí tem nexo, tem ligação. Então o juiz ele só vai ter uma opção, julgar conforme a lei. É assim que o trabalho tem que ser desenvolvido. Aí vocês estão me ouvindo aí e falam, pô, parece óbvio. Mas se fosse tão óbvio, os advogados estavam fazendo. E estava dando tudo certo, estava cheio de pensão justa. Fazer isso, mostrar o óbvio, não é tão fácil. Então, quando você pega uma experiência igual a gente teve, já de trabalhar mais 3.000 processos, você sabe fazer isso muito fácil. Uma coisa que as pessoas sempre falam aqui, eu gosto do conteúdo do senhor por causa que você consegue trazer o conteúdo de uma forma simples, que a gente que não é da área consegue entender tranquilamente, mas isso se chama domínio. Se você virar para uma pessoa e falar assim, fulano, me explica tal coisa, ela vier com tanto termo difícil, você pode virar para ela e falar assim, você não entende nada, você não sabe de nada desse assunto aí, porque você não sabe explicar. E isso que a gente faz aqui, vira para o juiz e fala, olha, é isso, é isso, é isso, é isso, você não tem outra escolha, seu trabalho é esse, seu trabalho é aplicar a lei. Então, portanto, aplique a lei conforme as provas e os argumentos que a gente trouxe. É isso que vai fazer toda a diferença no seu processo e vai te trazer uma transformação efetiva, tá? Vou passar para o próximo ponto aqui que a gente tem. Vou falar agora muito a respeito dessa questão Vou falar primeiro dos 3 pilares, tá? Sobre os fatos. Uma das maiores dores que as pessoas que procuram advogado têm, me conta aí no chat quem já teve isso.
Você chega ali, vai fechar um contrato com o cara e o que ele faz? Quem aí for do Goiás, me desculpa, mas some no Goiás. Assinou o contrato, né? Racha no Goiás, nunca mais aparece. E aí só no dia da audiência, só no dia que precisa de um documento, só nesse momento é que ele aparece. E como é que ele vai fazer um bom trabalho se ele não sabe de sua história? Se na outra semana seu ex estava te enchendo o saco, se ele tentou pegar seu filho e não devolver, se ele só pagou a pensão pela metade, se ele quis descontar o ovo de Páscoa, se durante as férias ele falou, não, gastei 2.000 nas férias, vou descontar do valor da pensão. Se ele começa a gritar com você, começa a te desqualificar, todas essas situações aí podem ser utilizadas dentro do processo judicial para fazer com que você consiga uma guarda no lateral, que você mande o suquitão para o Chilindró, para ele passar um tempinho lá refletindo, que pensão não pode descontar de forma nenhuma, que pensão não pode ser reduzida. Ou seja, a comunicação entre o cliente e o advogado é essencial, porque direito de família é a sua vida e é a vida de sua família. Se eu não estou interessado em saber a respeito da sua vida e da vida de sua família, como que eu vou conseguir resolver esse problema? Ah, seu filho está doente, eu preciso saber, ele tá melhor? Está precisando de algum suporte? Né? E o pai está contribuindo? Tem que entrar com alguma medida de urgência imediata, porque nós estamos falando de um risco de saúde. Ah, meu filho, ele está com alguma dificuldade na escola, precisamos ver isso para ontem. Para ontem. Ah, quebrei a perna, não estou podendo dirigir, eu levava meu filho dirigindo. Não tem coragem de colocar meu filho de jeito nenhum dentro de um ônibus ou de uma van, pois o pai vai ter que pagar um Uber, ele tem condição. Então vamos colocar ali o Uber, ou então o motorista, se sua cidade for menor e não tiver. Então a gente traz essas situações do cotidiano para dentro do processo, porque o juiz ele vê ali o que está dentro do processo. O trabalho de levar a realidade para dentro do processo é nosso. Tem muita cliente nossa que está aqui e elas sabem o que a gente faz. Né? A Gleice mesmo. A Gleice ela é assim, o FBI. A gente tem investigação FBI, mas ela é a CIA. Porque tudo que a gente precisa dentro do processo dela, rapidinho ela consegue, junta com a nossa experiência, junta com as nossas pesquisas e vamos bombardeando, entendeu? Injustiça com ela não tem. E esse trabalho, quando feito em conjunto, tem resultados exponenciais dentro do seu processo. Então, quando você está entrando num processo judicial, se o seu advogado não está próximo a você, não te responde, depois que assinou o contrato sumiu, acende o alerta vermelho. Porque pode saber que lá na frente o fumo vem e grande. Vem um fumo grande, porque você vai ver lá que nada do que você falou foi colocado no processo, e aí o juiz, sem informação suficiente para poder julgar seu processo, vai botar ali o que ele tinha. E aí você está totalmente prejudicada e talvez vai ser impossível ou extremamente difícil reverter aquela situação. Eu sempre faço analogia da parede. Você chega e manda pintar o muro de sua casa, foi no pintorzinho barato lá, ficou porcaria o serviço. Você pagou lá 200 conto para poder fazer isso. Aí você vai falar, nossa, tá porcaria, a casa dos meus sonhos, né? Vou chamar o pintor bom agora. Se você tivesse chamado o pintor bom na primeira, vamos supor que ele ia te cobrar 800. Só que agora ele falou assim, agora eu vou ter que tirar essa tinta, vou ter que passar um produto para poder pintar de novo. Então os 800 já viraram 1.500, entendeu? Por quê? Porque tem que pegar o serviço porco e desfazer para poder fazer agora um serviço bom. Então muito cuidado, porque não é um muro, é seu filho, é sua vida, tá? É seu bem mais precioso, é sua paz, é sua segurança, é a garantia que no mês que vem você vai conseguir pagar a escola dele, pagar a parcela do seu cartão de crédito, que você vai ter tranquilidade.
para poder encostar a cabeça no travesseiro e falar: meu Deus, não devo ninguém, está tudo certinho na minha vida. Quem já passou perrengue aí sabe que não é fácil. E quando ele é resolvido, você dá graças a Deus e faz uma reflexão assim: por que não fui nessa pessoa antes? Por quê? Poderia ter sofrido muito menos do que eu sofri. Eu vou falar um pouco aqui para vocês agora sobre como aumentar o valor da pensão alimentícia. E aí, quando você vai aumentar o valor da pensão alimentícia, você pode fazer isso através de uma ação de revisão de pensão alimentícia. Como que você vai fazer esse aumento do valor da pensão alimentícia? Ele tem 3 fundamentos para que você possa fazer. O fundamento 1, pai ganhando mais. Trocou de emprego, foi promovido, né? Foi em busca de oportunidades melhores no exterior, tá luxando, postando só foto viajando no Instagram, carrão. Isso aí já é motivo para você conseguir abrir uma revisional de alimentos. Motivo 2, seu filho está crescendo, está precisando fazer um cursinho para ele poder entrar numa faculdade bacana, tá tendo um gasto maior, você teve que mudar, às vezes você recebeu uma proposta de emprego em São Paulo, custo muito alto, né? Você quer morar perto do emprego, senão você não vai querer pegar 3, 4 horas de trânsito todo dia. Aí o custo já foi lá para cima, a margem apertou. E lógico, você está levando seu filho, escolas são mais caras, tudo é mais caro. Motivo para você pedir uma revisional. E o terceiro motivo que pouca gente sabe: ser enganado. Você chegou lá, foi fixar o valor da pensão alimentícia e foi enganado. O cara falou que ganhava tanto e não ganhava. Chegou lá, apresentou contra-cheque falso. Apresentou pro labore que veio da empresa da família. Aí ele encheu o processo de mentira, se acabou caindo, então você era nova. Chegou lá e assinou qualquer coisa, que o advogado dele te pressionou. Quantos de vocês já não passaram por isso? E aí depois você fala: nossa, podia ter recebido muito mais, ou esse cara viajando toda hora, ou ele numa boa, né? Ou seja, ele tirou uma vantagem de mim. Eu era nova, era experiente. Então, o que você vai fazer nessa situação? Você vai entrar com um procedimento revisional de pensão. Aí, a gente cai na parte das provas, que são extremamente importantes aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar o máximo de provas e principalmente de gastos e comprovantes. E lógico que você não vai colocar só o que você já gasta. Você tem que colocar também o que você quer gastar com seu filho. Porque, por exemplo, às vezes você quer que seu filho faça uma aula de inglês na escola boa. A aula de inglês é R$600 por mês. Eu não posso pagar os 600 agora. Mas o pai, se ele pagar uma pensão justa, porque ganha 20, 25 mil, ele pode. Então bota lá o orçamento. Mesmo que você não tenha uma nota fiscal, você vai colocar lá. Cultura inglesa, coloca aqui o valor da aula para o fulaninho que vai estar na turma tal é de R$600. E você vai juntando isso. E aí você mostra: uai, esse cara aqui, ele trabalha numa multinacional, é um engenheiro-chefe, tem todas as condições, e o filho dele não pode fazer uma aula de inglês? Sendo que ele precisou fazer para chegar nesse cargo? Que justiça é essa? Que pai é esse? Quando você coloca essas informações no processo, demonstrando e embasando que o pai pode pagar e que aquilo é condizente, eu vou falar de sigilo bancário, e que aquilo é condizente com a realidade financeira do pai, aí é perfeitamente possível que você consiga um aumento dessa pensão. Muita gente aí está me perguntando detalhadamente dessas formas de investigação, que inclusive vai ser o próximo passo que eu vou falar aqui. O que acontece? Quando você vai fazer essa ação revisional, você tem que ter muita atenção à comprovação da necessidade do recebimento desses valores. Por isso que eu te falei para poder fazer uma planilha. Mas esse aí é só o ponto 1, para poder dar robustez ao seu processo. Tem outros pontos aqui que eu vou falar com detalhes agora das ferramentas que você pode utilizar e para que essas ferramentas servem
quando você for fazer uma pesquisa completa a respeito da condição do pai. Tá, vamos começar com elas. Eu listei elas aqui para vocês. Tem as pesquisas de campo e tem as pesquisas na internet. Vou começar com as pesquisas na internet, porque é o mais fácil, é o que todo mundo aí já consegue estar fazendo. Primeiro de tudo, você vai jogar o nome do pai no Google. Lá você vai ver já se ele tem empresa em nome dele, você consegue ver se ele trabalha em alguma empresa, você vai conseguir ver se tem processos contra ele ou processos do qual ele faz parte. E aí você já está puxando o início da linha. Segundo lugar, você vai jogar o nome dele nas redes sociais. Instagram, pode jogar no TikTok, tem pai que tem TikTok. Coloca também no LinkedIn, de extrema importância, porque principalmente se ele trabalha em mercados corporativos, ele vai ter um LinkedIn. Quando você pegar as informações, vamos por partes para não confundir. Primeiro das redes. Nas redes, você vai fazer o seguinte foco: Instagram, TikTok e Facebook. Você vai colocar estilo de vida, foto viajando, aí você vai dar um zoomzão ali, ó, no relógio dele. Tá usando relógio bacana? Dá um print, manda pro advogado, para ele poder ver quanto que custa aquele relógio. Pode saber que no processo ele vai falar que é falso, mas não é, porque você vai ver ali o lugar que ele tá. Aí depois você vai pegar e vai falar qual o tênis que ele tá usando, jaqueta de marca, ambiente que ele tá atrás. Ah, tá viajando para a Europa, então é dos bacana. Você vai colocando todas essas informações dentro do processo para que você mostre ao juiz que ele tem claros sinais exteriores de riqueza. Vou te explicar para que isso vai servir. LinkedIn. O que você vai trazer no LinkedIn? Qualificações profissionais. Lá no LinkedIn vai falar assim: esse cidadão aqui ele é pós-graduado na FGV, ele é formado na Mackenzie, ele tem vasto conhecimento na área X, na área Y, tem tantos anos na empresa tal, já teve um cargo de gerência. Por mais que ele esteja desempregado na hora, pode ser que ele está empreendendo, pode ser que ele está prestando serviço para um terceiro. Então no LinkedIn você vai conseguir já ter ali, ó, uma estrutura para que você já saiba qual é a qualificação dele e mais ou menos quanto ele ganha. E aí você vai casar o LinkedIn com a segunda ferramenta, chama Glassdoor. Glass de vidro, door de porta. Porta de vidro em inglês. Quando você jogar lá no Glassdoor, vai aparecer lá assim: cargo, região, empresa. Aí você vai digitar lá, cargo, região e empresa. Aí vai aparecer a média de quanto a pessoa ganha naquele cargo, naquela região e naquela empresa. Claro que vai haver um diferencial ali, porque aí tem o júnior, tem o cara sênior que está mais tempo, mas você consegue pegar uma média. E lá fala também de tantos a tantos anos, aí o cara é júnior, tantos a tantos anos, ele é pleno, tantos a tantos anos, ele é sênior. Aí como é que você vai descobrir isso? Como que eu vou saber se ele é júnior, pleno ou sênior? No LinkedIn, porque no LinkedIn vai aparecer assim: trabalha na empresa tal há X anos. Aí quando você fizer isso daí, você vai pegar e falar assim: então você trabalha há X anos, de acordo com o Glassdoor aqui, ele ganha mais ou menos tanto. E aí você junta isso no processo, que vai fazer uma grande diferença também. Outra técnica, se ele for autônomo ou então empresário, você vai entrar lá no Jus Brasil, vai colocar o nome do bacanão e vai ver processos contra ele. Processo trabalhista, gente, é uma maravilha quando o cara é empresário ou autônomo, porque ninguém mais inimigo do cara do que quem processou ele ou do advogado do cara. Liga e fala: doutor fulano, tudo bem? Me conta uma coisa, ou então até para a pessoa: e aí, como é que o senhor tá? Né? Olha, eu tô com uma questão aqui com fulano de tal, eu queria saber um pouco dele. Ou você fala que, né, você vai fazer um negócio com aquela pessoa, o que tem a dizer, eu quero saber mais sobre ela, e aí eles vão soltar o verbo. Isso aí é malandro, isso aí não sei o que, não me pagou os direitos trabalhistas. E como é que é o movimento lá da empresa dele? O que eles fazem?
E aí ele vai falar. E você, anota, guarda tudo aquilo. Ô fulano, seria possível você me mandar um texto a respeito disso? Eu ia ficar muito agradecido, porque isso vai me ajudar aqui. Aí a pessoa vai e manda. Já é outra prova para dentro do seu processo. Pesquisas no Google, notícias, dependendo da empresa, do empresário ou do autônomo, podem ter várias notícias ali exaltando ele. Ou então artigo que ele escreveu. Junta isso também, porque mostra que ele é uma pessoa notável, uma pessoa com destaque na sociedade. E isso faz com que o juiz utilize parâmetros mais altos para a fixação do valor da pensão alimentícia. Além desses sistemas, a gente também tem um sistema chamado Procob, Patrimônio, Seguro-Cred, SAEC, que a gente usa para poder fazer pesquisas sobre bens e renda dessas pessoas. Tá, esse patrimônio, pegam patrimônios ligados à pessoa. Seguro-Cred, você consegue usar uma ferramenta chamada Sniper que liga laranjas, você consegue ver se a pessoa tem aeronaves, veículos, empresas em nome dela. Esse Procob, ele consegue puxar até mesmo informações do imposto de renda da pessoa, extremamente valioso, porque você já chega ali com muita coisa mastigada para o juiz no momento do seu processo. E o SAEC é um site do governo. No site do governo, você vai lá, entra com seu gov.br e aí você vai lá e coloca que quer baixar uma certidão em nome de uma pessoa. Vai pedir regional, né? Então, se você quer no Rio de Janeiro, você vai ter que fazer pesquisa no Rio de Janeiro. Se quer Minas Gerais, em Minas Gerais. E aí ele faz por comarca. Você consegue pegar as matrículas dos imóveis. Nesse Seguro-Cred, até aeronave você consegue pegar dessa pessoa. Ou seja, trazendo essas informações para dentro do seu processo, você já chega extremamente preparado para que você dê o segundo passo, que é agora você vai fazer com que o juiz te ajude a produzir provas dentro do processo. Porque você chegar lá, panguá, falando assim, teoria da aparência, requer-se quebra do sigilo bancário e fiscal. O juiz vai falar assim, meu amigo, sigilo bancário e fiscal é um direito constitucional. Por que eu vou flexibilizar esse direito? Sem motivação alguma. Agora, se você junta lá uma pá de prova, que o cara tem dinheiro e ele vira e fala assim, não, eu ganho 2.000. Ganha sim. Ganha 2.000, anda de Hilux, anda de Mercedes. Eu sei esses 2.000 que você ganha, né? Anda viajando o tempo todo. Aí você vai mostrar para o juiz a necessidade de tomar aquela medida. E aí, na hora que isso acontecer, você vai pegar o sigilo bancário, o principal sigilo bancário, porque imposto vocês só negam muito. Aí você pega o sigilo bancário e seu advogado tem que fazer o trabalho seguinte, extrato por extrato, ó. Para quem que esse dinheiro está indo? Tem alguma pessoa aqui que o dinheiro está indo sempre? Ou então que está recebendo sempre? Para a gente começar a fazer uma pesquisa em cima dessa pessoa. O mais comum de utilizar de laranja, tá? Ou é filho, ou é a mãe, ou então é a atual companheira. Vou te explicar como que você pega cada um desses. Se for a mãe, maravilha. Esse aí para mim é o melhor. Por quê? O cara vira e fala assim, não tem nada, eu sou herdeiro, tá tudo em nome de minha mãe. Aí você vira e fala assim, tudo bem, amigo, já que você tá tão liso, chama sua mãe aí pra ela cuidar do neto dela. Essa hora o cara endoida. E outra coisa, toda vez que eu entro em uma audiência de instrução de julgamento, o Ministério Público ele participa, né? Porque tem interesse de criança. Eu viro para o Ministério Público e falo assim, olha, isso aí é fraude fiscal, isso aí é obrigação do Ministério Público de investigar. Então, se ele está escondendo patrimônio em nome da mãe, ele está fugindo do fisco. Ele tá escondendo dinheiro do fisco. Isso é crime. Aí o Ministério Público fala, eu vou pesquisar. E vai ser pior, nós vamos chamar a sua mãe. Na hora, a boa vontade ao acordo aparece. Não, vamos fazer um acordo, vai ser melhor para todo mundo. Vamos lá. E aí você sai com um bom acordo nesse tipo de situação. Está escondendo patrimônio em nome da atual. O que você vai fazer? Olha só, são casados? São. Sob qual regime? Isso é público, dá para puxar a certidão de casamento. São casados sobre a comunhão parcial ou comunhão universal. Na comunhão parcial e universal,
Não tem mais seu e meu, tem nosso. Então, já que é nosso, você já consegue fazer o cálculo em cima daquilo que é do casal. E quando você faz o cálculo em cima daquilo que é do casal, aí você vai chamar a mulher dele para o processo e se começar a mexer nas contas dela, aí ela vai virar e vai falar assim: ei, resolve isso aí, meu amigo. Resolve isso aí, porque aí você vai ter uma decisão judicial garantindo o recebimento de um valor. Agora, terceira situação, botou em nome do irmão, botou em nome do primo, botou em nome do amigo, qual caminho você vai tomar? Você vai verificar o seguinte: o que essa pessoa que é o suposto laranja faz? Ah, não, o menino é estudante, ele mora na República, lá em Ouro Preto, né? Não faz nada, ele nem estágio ele faz, ele está estudando. Aí qual que é o patrimônio dele? Ah, o patrimônio dele é 5 milhões. Uai, como é que ele juntou? Como é que ele juntou esses 5 milhões? Né? Foi fazendo coisa errada? Só pode. Aí você pega e fala assim, ó, não, está incondizente. Quer dizer, está em nome do menino. Ah, então o carro que ele roda está em nome desse sobrinho dele, e aí a casa que ele mora, ou então o aluguel está em nome do menino, está tudo em nome do menino. E por que ele está pagando? Como é que esse dinheiro foi parar na mão dele se ele não rentabiliza nada? É claro que ele é laranja. E aí você consegue fazer um reconhecimento que aqueles bens são do suquitão devedor e consegue fazer com que ele seja responsabilizado e um valor justo de pensão alimentícia seja fixado em favor do seu filho. Ou seja, é preciso que você tenha ali as ferramentas e o conhecimento correto de como tratar cada caso. Por isso que não tem fórmula mágica. Não dá para eu chegar aqui e falar assim, faça isso. Essa aqui é o pó de pirlim-pim-pim para todos os casos. O que acontece é, você chega a ouvir a história da pessoa e fala assim, ó, o perfil desse cara é esse. Como é que nós vamos pegar ele? Ah, aqui dá para pegar assim, dá para pegar assado, dá para fazer isso, dá para fazer isso, dá para fazer isso. Às vezes a gente pode pressionar ele aqui. Aí sim você consegue ter, de fato, uma transformação e um resultado dentro desse processo, entendeu? Mas é claro que é uma construção que é feita principalmente com o cliente, porque a gente tem que entender muito bem a sua história para que a gente consiga manifestar isso da forma mais adequada dentro do seu processo, e aí o resultado vem. Graças a Deus a gente tem tido excelentes resultados aqui. Vocês já viram eu colocando aí pensão que aumentou 5 vezes, 10 vezes, 8 vezes, ainda incluindo escola, incluindo um tanto de coisa, né? Acontece, se a pessoa for capaz, acontece. Vou dar um exemplo aqui que alguns vão achar forte, mas é o seguinte: às vezes você vai no médico top, o cara resolve o seu problema, aí você vai no meia boca, aí acontece o pior, entendeu? Advogado é a mesma coisa, o cara tá ligando, ele está lidando com sua vida, ele está lidando com a sua família, então muito cuidado com a famosa economia porca, com o barato que sai caro. Porque o que você está colocando na mão daquela pessoa ali é seu bem mais precioso. E outra coisa, é seu futuro, é sua paz, seu bem-estar. Como eu disse aqui no início, você não tem que focar só no seu filho. Você tem que focar em você também, uai. Você tem que focar na sua vida. Aí você virou mãe, sua vida acabou. É claro que sua vida não acabou. Sua vida se ressignificou. Mas acabar ela não acabou. E você ainda tem direito de curtir, viver, fazer o que você bem entender. Claro que agora com novas responsabilidades, que é a criação de um filho, mas acabar, ela não acabou. E aí eu quero trazer a respeito de um outro ponto também, que pouquíssimas pessoas sabem disso aqui, e eu quero que vocês não esqueçam do que eu vou falar agora. Muita mãe está com um processo de pensão alimentícia que o advogado não embasou muito bem, não fez um bom trabalho no processo, e aí acabou que foi fixado um valor baixo de alimentos provisórios. O que acontece? Está tudo perdido? Não está. Além de ser possível a gente modificar esse valor
durante o processo judicial com as técnicas certas, mostrando os erros do advogado anterior, mostrando sua necessidade, tem uma coisa que ninguém sabe. Primeiro que eu vou dar uma dica antes de falar isso. Executa se atrasar 1, 2, 3, 4, 5 dias. Porque o que ele mais quer é que você não execute. Eu vou te explicar o porquê. Primeiro, se você executa rápido, o rito é o rito de prisão. Ele pagar com medo de ser preso, com a chavinha da cadeia na porta, é muito mais fácil do que pagar por penhora. Porque às vezes o bicho ele é tão liso que se ele tomar um tombo, ele escorrega. Então, aí você não vai receber nada. E vai ser muito mais difícil que você receba alguma coisa. Agora, quando é preso, quem que quer ficar preso? Ninguém. Ninguém quer perder a liberdade. Então, tomar medidas rápidas quanto à execução é essencial. Agora, uma outra coisa. Tem uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, que é a súmula de número 621. Ela trata o seguinte, que se na sentença o valor dos alimentos forem aumentados, você pode cobrar essa diferença da sentença até a citação. O que acontece? Você, no momento da fixação dos provisórios, recebeu um valor de R$1.000. Só que ao final, na sentença, que aconteceu um ano depois, foi aumentado para R$3.000 o valor da pensão do seu filho. Sabe o que você pode fazer? Você pode cobrar esses R$2.000 de diferença da citação até a sentença. E não é só os 2.000 vezes 12, porque são 12 meses, né, o ano. Você pode incluir juros e correção monetária. E tendo 13º e férias e outros direitos trabalhistas, no caso do pai que é trabalhador, você tem direito de incluir tudo isso. Ou seja, terminou o processo, às vezes no fim do processo, você ainda tem 40, 50, 60, 100 mil para receber. É isso que eu falo. O advogado, ele é um investimento e ele é um valor ínfimo ali em comparação ao benefício que você vai receber pelo resto de sua vida. Tá? Você vai ter ali um valor expressivo para receber e de imediato. De imediato, você tem um dinheiro para receber rápido. Pesquisem aí sobre a súmula 621, você vai se surpreender, porque é uma coisa que faz toda a diferença. Você paga 10 vezes o advogado, sai rindo e ainda consegue ali fazer uma viagem para comemorar. E se quiser também mandar um presente, um vinho para o advogado, será muito bem recebido também, tá? Quem virar cliente, eu já mando meu endereço para vocês mandarem o vinho também. E um outro ponto também que eu recomendo para vocês é sobre os ritos de execução. Gente, não demora para poder pedir execução de honorário, de alimentos. Por quê? Tudo que ele mais quer é que você não faça essa cobrança. Por que ele não quer que você faça essa cobrança? Porque se ele vai lá, tem o valor X estipulado, só que ele deposita metade, ele deposita 70%, ele deposita 30% e você não cobra, ele vai chegar no final do processo e vai falar assim, sabe por que eu só paguei isso? Porque eu só podia pagar isso. E aí existe uma chance enorme do juiz reduzir o valor final da pensão em função disso. E aí se você demora para abrir a execução e ela não chega ao final, ou é uma execução de penhora, que é bom evitar ao máximo, o ideal é a de prisão, e esse valor foi reduzido, o valor também reduz. Agora, se o valor já foi pago, ele não pode ser devolvido. Não existe devolver valor de pensão alimentícia. É aquela mesma história quando seu filho está passando férias com o pai, ou então na época da Páscoa que ele compra o ovo. Se o pai deu alguma coisa por fora, é por conta dele. É a mesma lógica. Se no final o valor da pensão foi reduzido, aí é azar do pai, entendeu? Se ele já pagou, tá pago. Então ele não pode cobrar esse valor de volta. Então não deixem de cobrar o valor da pensão de vocês. Às vezes a gente fala, realmente, dá uma tolerância aí de 3, 5 dias, porque pode ser que aconteceu alguma coisa. Mas se começar a ser todo mês isso daí,
Ou então, se ele começar a fazer de birra, executa. Por quê? O que a gente faz? Ah, executou. Aí foi lá, expediu mandado de prisão. Ele pagou. Só que aí, judiciário, você sabe, né? É tudo com prazo. E tem hora que a gente, igual o Suquitão usa o prazo para enrolar o processo, tem hora que a gente faz isso também. Por quê? Porque aí, manifeste a respeito do pagamento. Aí a gente deixa para manifestar no último dia. Por quê? Porque aí no último dia ele já atrasou o pagamento de novo. Então a manifestação é assim: está com débito, expedir novo mandado de prisão. Aí, pronto, bate na porta oficial de novo. Fulano, você vai pra cadeia. Aí ele fica desesperado. Aí ele vai viver o eterno terror, igual ele tá fazendo em sua vida. O que a gente faz? A gente faz com que, se você quiser transformar a vida do Suquitão num eterno terror, a gente transforma, tá? A gente faz um trabalho nesse sentido, porque se ele não te deu paz, uma coisa que ele não merece é ter paz. Não tenham dúvidas disso daí. Muita gente perguntou a respeito de uma questão aí de intimação. Vou responder sobre essa pergunta e depois eu vou abrir aqui 3 perguntinhas nas caixinhas para a gente poder finalizar. Seguinte, quando é feita a intimação em citação, a preferência é sempre que ela seja feita da forma presencial, ou seja, daquele jeito lá que o oficial chega com a cartinha, entrega, manda a pessoa assinar e tudo. Só que, por exemplo, vamos supor que o pai ele trabalha como vendedor viajando, ou então ele trabalha como motorista, ele não fica empresário, não fica muito em casa. Tem outras 2 formas da gente conseguir pegar ele. Uma delas é por WhatsApp. Aí você tem que mostrar que ele trabalha dessa forma, que raramente ele fica em casa e o juiz vem a deferir. Ou então, e alguns juízes têm resistência a essa, mas já vem bem fundamentada, já está bem mais aceita. E a outra é a por hora certa. O que acontece? Você vai lá na casa dele, o oficial, né? Porque o advogado não pode fazer isso, gente, pelo amor de Deus. Direto, pô, fala, vai lá e cita ele. Eu falo assim, eu não posso, gente, eu não posso citar, eu sou advogado, eu não sou oficial. Aí o oficial vai na casa dele. Na hora que o oficial chega lá, a mãe dele atende. Fala, dona fulana, seu João tá aí? Ela fala, não. Você tem visto ele? Aí ele vem aqui me visitar no final de semana. No final de semana passado mesmo, ele tava aqui. Ah, tá. Então você vai falar o seguinte: você vai falar que eu vou voltar aqui na sexta-feira, às 5 horas da tarde. E aí, se ele estiver aqui ou não, azar o dele, ele será dado como citado. E se ele não juntar um advogado, ele vai correr revelia. E tudo que a ex dele falou a respeito dele no processo será tomado como verdade. E ele vai tomar uma ré gigante. Aí ele aparece no processo. Entendeu? Então essas são 2 técnicas que a gente pode estar utilizando aí para esses casos da intimação. Então, endereço de parente é interessante, endereço do trabalho, porque são lugares ali que a gente sabe que a gente vai encontrar ele. Vou abrir um momento para as perguntas aqui. Vamos lá, serão 3 perguntas. Cinco meses devendo, está com mandado de prisão, zomba dizendo que foi lá e tá tudo limpo. Seguinte, não basta que saia o mandado de prisão dentro do processo. Importante sua pergunta. Ele tem que ser expedido e ele tem que ser incluído na Central Nacional de Mandados, porque é a mesma coisa do ofício. Às vezes o juiz dá uma decisão, mas se a decisão ficar ali dentro do processo, de nada ela surte efeito. Ela tem que ser comunicada às partes. Por isso que a gente fala, os alimentos eles só valem a partir do momento que você tem a decisão e a parte é citada e intimada a respeito daquela decisão. Por quê? Porque aquilo dá publicidade e conhecimento para a pessoa saber que ela tem que se defender. Então, nessa situação aí, você precisa pedir para o seu advogado acelerar o pedido de inclusão na Central Nacional de Mandados de Prisão e também expedir para a Polícia Federal, Polícia Civil, colocar em todos os sistemas, porque se ele for renovar a CNH, se ele sair do país, se ele for em qualquer lugar que seja um órgão público que puxem a ficha dele, ele já vai sair de lá algemado, preparado para poder ficar no cantinho da reflexão de quem não paga pensão.
Vem todo dia ver o bebê na minha casa. A intimação por hora certa pode ser aqui? Não. Por que que não pode ser na sua casa? Pelo seguinte, senão você vai chegar e vai falar assim, olha, eu avisei ele. E quem vai garantir que você avisou? Você tá entendendo? Tem que ser uma pessoa próxima a ele, não pode ser você, porque aí existe um conflito de interesse. Você tá processando ele, vai avisar ele? Né? Aí às vezes você pega e fala, ah, não, eu avisei. Ele vai falar que não é a palavra de um contra a palavra do outro. Tem que ser uma pessoa igual a mãe, um irmão, um empregador, um funcionário. Tem que ser alguém, o porteiro. Tem que ser uma pessoa assim, porque senão de fato não dá certo não. Porque senão aí você quebra a questão do... É uma coisa que a gente chama de devido processo legal, que é como se fosse assim, a pessoa ela tem que ter chance de se defender para se chegar à justiça. Porque senão fica só o lado de um, entendeu? Então, bora para a última pergunta, meu povo. Boa pergunta. Quanto tempo demora para revisar a pensão alimentícia? Seguinte, se você já trouxer ali provas claras que você está passando uma dificuldade, que o pai teve uma alteração absurda nos rendimentos dele, ou que você foi amplamente enganada no momento da fixação do valor da pensão, dá para conseguir rápido. Você faz um pedido liminar e logo no início do processo você consegue. Não é igual a alimentos provisórios não, tá? Alimentos provisórios é só na fixação. É bem comum a gente conseguir essa antecipação, apesar de não ser impossível, diferente do que muitos advogados falam. Só que precisa demonstrar muito mais requisitos. Eu vou te explicar o porquê. É porque é o seguinte, nos alimentos provisórios, o juiz tem que dar alimentos provisórios de qualquer jeito. Tá lá na lei, se o advogado pedir ou não, ele tem que dar. Já quando você vai pedir um aumento na revisional, você vai fazer uma tutela de urgência. O que é essa tutela de urgência? Explicando em termos comuns, né? Porque o direito ele adora colocar palavras difíceis para explicar uma coisa fácil. A tutela de urgência ela é para você ter uma decisão mais rápido, por causa que você tem um risco ali de perder seu direito ou sofrer um prejuízo gigante se o juiz não conceder seu direito ali rápido. Aí quando você entra com essa tutela de urgência, para que ela seja deferida, para que ela seja aceita e o juiz dê a decisão, você vai precisar de duas coisas. Você precisa mostrar que você tem direito àquilo e seu filho tem direito àquilo, ele tem direito de receber alimentos do pai e que você pode sofrer um prejuízo enorme se aquilo não for concedido de imediato. Então, por exemplo, você vai chegar lá e vai mostrar assim, olha, eu estou passando apertado, as contas não estão dando, eu estou devendo escola, estou devendo cartão de crédito, eu estou numa situação super difícil, daqui a pouco vai começar a faltar comida, então eu vou ser despejada. Aí você mostra isso e fala, eu preciso que aumente para tanto para eu conseguir resolver esse problema. Aí as chances são muito boas. Agora, não é chegar lá e falar assim, precisa aumentar porque precisa aumentar, que é a maioria dos advogados fazem. Aí não vai aumentar, o juiz vai falar, você não mostrou o que precisa aumentar. Agora, não é todo caso que dá para aumentar, tá? Mas a gente pode fazer um trabalho aí de entender e ver qual vai ser a argumentação e qual linha estratégica que a gente vai poder utilizar para conseguir fazer com que esse valor seja aumentado. Gente, eu me disponho a estar respondendo todo mundo lá no perfil. Amanhã vai ser às 7h29 a live sobre guarda, tá? A gente está colocando as lives na parte da manhã. Só hoje, excepcionalmente, por causa que a gente teve um imprevisto de uma cliente que a gente fez à noite. Mas a partir de amanhã vai ser às 7h29. Eu espero vocês lá no perfil. Fiquem com Deus. Vocês vão ver que a gente vai trazer uma transformação enorme durante todas essas lives. Eu estou à disposição para responder qualquer pergunta. Clica lá no link da bio e depois de toda live eu vou trazer uma reflexão sobre o que foi falado. Obrigado por terem tirado um momento para estar aqui. Um grande abraço. Eu vou deixar a live gravada, que é a dúvida de muita gente. Quem quiser ver completa amanhã, quem quiser revisar alguns pontos que a gente conversou, vai estar à disposição, tá bom?
Beijo grande aí, tudo de bom.